Olá, tudo bem? Meu nome é Edson, sou aluno de Pedagogia da Uninter, do Polo de Araucária, no Paraná. Meu RU é 2406018. Hoje a gente vai começar nosso estágio de extensão, modalidade de extensão. Nosso tema vai ser Filosofia, estágio de ensino médio. Então, o projeto de extensão é uma contribuição social e educacional do estudante e do polo de apoio presencial para a comunidade em que atuam, sendo que para concluir o estágio de ensino médio foi desenvolvido o projeto de extensão com o tema O Mito da Caverna nos Dias Atuais. Então a gente vai falar sobre filosofia e o nosso tema principal é o Mito da Caverna nos Dias Atuais, Mito da Caverna ou Alegoria da Caverna. E irão acontecer 5 rodas de conversa no YouTube, né? Hoje é nosso primeiro vídeo, nossa primeira roda de conversa. Vão ser 6 vídeos com apresentação de vídeos explicativos sobre o assunto, com o objetivo de expor para o público participante os conhecimentos sobre o assunto. A gente vai fazer o vídeo e em seguida aí a gente pode iniciar debate sobre o assunto. Então a gente vai começar sobre a introdução à filosofia. O que é a filosofia? Há muita controvérsia entre os próprios filósofos quanto à definição de filosofia. Alguns argumentam que a filosofia é a rainha das ciências, ou a ciência mais geral e universal com relação às ciências como biologia, física, etc. Outros argumentam que a filosofia nos informa acerca da composição do universo. Outros filósofos argumentam contrariamente a qualquer ideia de pesquisa nesse sentido, que a filosofia é uma atividade racional com base em argumentos e na crítica das evidências. A solução seria a ajuda de alguém fora da filosofia, como por exemplo um historiador de ideias que observasse as características comuns aos filósofos, como forma de estabelecer-se uma definição mais coerente para a filosofia. Ainda assim, esse historiador de ideias poderia ser filosoficamente astuto o suficiente para manifestar tendenciosamente sobre a questão. Então aqui a gente vê que há muitas controvérsias sobre a definição de filosofia. Há várias definições. É um tema bem abrangente. Ao observarmos o significado da palavra filosofia, vemos que é derivada de 2 vocábulos gregos que têm o sentido de amando a sabedoria. Esse era o conceito que havia na mente dos antigos, que a filosofia era amar a sabedoria. Logo, o papel primário da filosofia é moral, virtuoso e ético. A melhor definição de filosofia poderá ser dada pelos próprios filósofos, ainda que seja divergente e parte incoerente, até porque um dos próprios papéis do filósofo é descobrir as verdades acerca da filosofia. Então as definições aqui sobre filosofia sempre divergem entre elas. A filosofia analítica, por exemplo, tem como preocupação central o estudo analítico dos conceitos. Logo, a filosofia analítica deve ter como meio definir os termos filosóficos e científicos e esclarecer a linguagem das ideias. O filósofo analisa difere em muito do cientista, porque o cientista explica sistematicamente o mundo em que vivemos através da observação e da experimentação. O filósofo analítico examina as pressuposições e conceitos básicos que são empregados pelo cientista, pelo moralismo e pelo teólogo. Existem muitos questionamentos quanto aos objetivos da filosofia analítica sobre diversas alegações, dentre elas da que ela enfatiza demais as questões do significado e deixa de enfatizar as questões de verdade. Outra é aquele que o princípio da verificação, que é um conceito-chave da filosofia analítica, não é um teste fidedigno, nem do significado, nem da relevância. A filosofia especulativa, por sua vez, está preocupada com a sintetização dos resultados da pesquisa dos conceitos, com o fito de formar um conceito compreensível integrado da realidade. Logo, a filosofia especulativa vai muito mais além da filosofia analítica,
porque não se preocupa tão somente de como é o mundo e de como os homens agem, mas de modo como o mundo deveria ser e de como os homens deveriam agir. As duas correntes filosóficas não são opostas, mas enquanto uma se preocupa com os conceitos, a outra se preocupa não só com os conceitos, mas sugere especulações. A filosofia analítica deve se preceder à filosofia especulativa, porque somente entendendo os conceitos é que pode formular os princípios fundamentais do conhecimento, da ação e do destino. Então aqui fala da filosofia analítica e da filosofia especulativa. Então já diz no nome, uma analisa mais e a outra especula mais. A filosofia especulativa tem sofrido ataques severos e consistentes em face de seus questionamentos especulativos. Outros argumentos de que é possível para um filósofo integrar todo o conhecimento e todos os valores e que exigiria uma mente onisciente, infalível, e ainda de que a filosofia especulativa é contraditória e inconsistente, cujas perguntas não poderão ser respondidas com base na experiência do homem. Definiram a filosofia como análise crítica dos conceitos fundamentais de pesquisa humana, a discussão normativa de como o pensamento e a ação humana devem funcionar, é a descrição da natureza da realidade, que é bastante sugestiva e coerente com os próprios relatos apresentados pelo próprio autor. Então a filosofia ela faz uma análise crítica de conceitos fundamentais da pesquisa humana, a pesquisa do comportamento humano e a discussão de como o pensamento e a ação humana devem acontecer. A filosofia é importante para auxiliar o teólogo nas respostas aos seus questionamentos analíticos e especulativos. Se por um lado a filosofia é um desafio para a fé cristã, por outro lado será uma contribuição para o crescimento intelectual, moral e para a própria maturidade dessa fé. O cristão deve estar sempre preparado para aprofundar os seus conceitos e seus questionamentos. Sempre nos defrontamos com perguntas difíceis de ser respondidas. No entanto, temos que buscar e apresentar as respostas. Ora estamos analisando, ora estamos especulando, o que nos leva à conclusão de que a filosofia e a teologia poderão paralelamente se adequar na vida do cristão. Então aqui diz também que a filosofia e a teologia andam ambas paralelamente, né? A filosofia também age na fé cristã. Então, disciplinas da filosofia. Ética. A ética é uma matéria teorética e o filósofo moral está preocupado com a natureza da vida virtuosa, dos valores morais, da validade, da determinação e das ações do estilo de vida. É uma atividade analítica, então a ética é uma atividade a ser analisada. Está em busca de significados para os termos que aparecem em declarações éticas do tipo bom, errado, certo, responsável, deve, deveria, quem mandou fazer assim, etc. A ética está interessada em atribuir modos de ação que devem ser seguidos ou reverenciados pelas pessoas. Então a ética ele traz um modelo como as pessoas deveriam seguir. O filósofo moral coloca-se na posição de um homem comum, de uma mulher apanhada em um dilema moral e procura princípios para orientar a ação apropriada. Não se preocupa somente nos argumentos na ação certa ou errada, mas se preocupa com princípios que justificam esta ação. Logo, o filósofo trabalha na direção de apontar uma solução que seja universal, ou que possa ser aplicada de modo geral em situações semelhantes. O relativismo moral ou ético argumenta que os princípios de ação universal ou absoluto são impossíveis, porque dependem da situação e da cultura de cada indivíduo. Então a ética aqui depende de várias situações, até mesmo da cultura de cada indivíduo. Filosofia social e política. Na filosofia ética, o filósofo se preocupa com as ações isoladas dos indivíduos. Então a ética é uma função isolada de cada indivíduo. Na filosofia social, os filósofos se preocupam com as ações de grupos ou sociedades. Então
Na filosofia social, ele se preocupa com o comportamento geral, né, da sociedade, e a ética é um comportamento individual. Aqui procura examinar por que a sociedade é, como se apresenta, por que a guerra, o crime, a pobreza existem. Essas várias perguntas. A segunda classe de reflexões filosóficas são dos alvos da sociedade, o papel que o Estado deve desempenhar para alcançar esses alvos no suprimento das necessidades dos indivíduos. Todos esses questionamentos e preocupações estão relacionados com outras ciências, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a ciência política e as ciências econômicas. Então, a filosofia social se preocupa até mesmo com a forma que é governado dos governos da sociedade, o governo dos países, dos estados. É bem interessante. A filosofia social e política analisa os conceitos como autoridade, o poder da justiça e os direitos individuais. Está preocupado com perguntas do tipo: quem deve governar a sociedade? A obrigação política é comparável com os outros tipos de obrigação? Qual é o significado da democracia? Qual deve ser o papel do governo numa comunidade organizada? Então, como eu falei aqui, a filosofia social preocupa-se com esses fatores da sociedade, como governos, como formas de justiça, numa comunidade organizada. A estética. A estética faz parte da teoria de valores e em alguns pontos aborda questões éticas, sociais e políticas. É interessante para esse segmento da filosofia a análise de ideias como beleza, gosto, arte, etc. Seus questionamentos vão além de mera análise de conceitos estéticos. Analisa-se as questões de estilo, intenção do criador, natureza e criatividade da arte, etc. Então a estética ela trabalha com beleza, com arte na filosofia, com esses conceitos, com criatividade. Daí a lógica. A lógica é a parte mais fundamental da filosofia, porque a filosofia é uma pesquisa lógica, em que sistematicamente se aplica as leis do pensamento e do argumento. Para avaliarmos argumentos informais, é necessária a aplicação dos princípios lógicos, sem os quais se tornaria impossível chegar a uma conclusão coerente dentre as falácias. Então a lógica trabalha com números, com estatísticas. Mais comum encontramos as pessoas apelando à autoridade ao invés de apelar à evidência para sustentar seus argumentos. Por exemplo, apelar à autoridade do pai para defender a crença da existência de Papai Noel, esse tipo de apelo não é válido, porque a autoridade não é qualificada para validar a questão. O pai do indivíduo jamais viu Papai Noel, logo não há argumento evidente para afirmar sua existência. Nos argumentos teológicos, costumamos usar a autoridade de Jesus e dos apóstolos em seus ensinos, para fundamentar nossas crenças doutrinárias. Nesses casos, o apelo é válido porque Jesus e os apóstolos são autoridades suficientes para orientar as doutrinas. No uso da falácia, um advogado poderá apelar ao argumento de que as pessoas que testemunham não é qualificada para dar seu testemunho. Se esses argumentos forem verdadeiros, poderá surgir algum efeito no processo. Do contrário, seus argumentos não poderão ir de encontro ao testemunho da pessoa, porque é um ataque contra a pessoa e não contra o seu testemunho. A lógica se baseia mais nos casos de argumentos formalizados, que são os tipos dedutivo e indutivo. O dedutivo consiste na aplicação de uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Existem pelo menos 3 tipos de lógicas relacionadas com argumentos dedutivo e indutivo. A lógica modal, que trata 3 modalidades filosóficas principais: a impossibilidade, a contingência, a necessidade e a impossibilidade. Significa a declaração é falsa e todos os mundos possíveis. Necessidade significa a declaração é verdadeira e todos os mundos são possíveis. Contingência significa que uma proposição é verdadeira, pelo menos em um mundo possível.
A filosofia da religião. O filósofo da religião está interessado em analisar e avaliar informações acerca de religiões, com vistas a descobrir o que significam e se são verdadeiras. Ao tratar a natureza do conhecimento religioso, tanto filósofos quanto teólogos têm interesse idênticos. Contudo, na interpretação de texto bíblico, já não existirá convergência de argumentos. Os assuntos principais que interessam os filósofos da religião são as perguntas acerca da natureza da religião, das características definidoras das crenças que se acham em todas as religiões, os argumentos em prol da existência de Deus e atributos de Deus. Então, a filosofia da religião ela busca informações sobre se as coisas que as igrejas pregam elas são verdadeiras, elas são confiáveis. Ela busca essas respostas, a filosofia da religião. A história da filosofia. A história da filosofia é uma tentativa no sentido de demonstrar como as influências ideológicas levaram a certas filosofias e a forma pela qual essas filosofias influenciaram sociedades, instituições e de aprender acerca dos homens que fizeram a história da filosofia. O historiador da filosofia procura demonstrar a formulação e o desenvolvimento das escolas de pensamento, como o racionalismo e empirismo. Por exemplo, ilustrar a filosofia de René Descartes faz parte da história da filosofia. É preciso, portanto, que o historiador relate o que Descartes disse, e se é verdadeiro ou não, ou de que maneira Descartes influenciou racionalistas subsequentes como Kant e outros. Então aqui vai falar sobre a história da filosofia. Então esse é o nosso vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo. Eu agradeço a todos. Obrigado.